Meus irmãos, antes de ler um texto bíblico, eu vim pensando em como, nós vamos falar do livro, mas a gente não pode falar apenas do livro, porque tem um livro muito mais importante para a gente falar, que é esse livro aqui, a Palavra do Senhor. Antes de ler um texto, eu quero contar um pouco sobre a minha experiência para chegar no meu terceiro livro publicado, que é O Vestido da Noiva. Primeira coisa, irmão, você nunca vai ter um testemunho para contar se você não tiver vivido uma história de superação. Você nunca vai poder contar sobre vitórias se você não tiver enfrentado batalhas, lutas, guerras. Você nunca vai poder falar que Jesus te curou se você não tiver passado ou enfrentado uma doença. Então, muitas vezes, eu diria em todas as vezes, que você se vê diante de um grande desafio, diante de uma grande adversidade, diante de um grande dilema. Quando você olha para um lado e não vê solução, você olha para o outro e não vê solução, olhe para cima e lembre que a sua solução virá de Deus. E a solução de Deus virá após um aprimoramento, um aperfeiçoamento que Ele já está executando na sua vida. Deus fará por você, Deus trabalhará por você, Deus agirá por você, mas antes Ele vai trabalhar em você, Ele vai agir em você, Ele vai processar em você, e quando você estiver pronto, quando o trabalho dele em você tiver concluído, ele vai começar a trabalhar por você, para que você trabalhe para ele. Então não adianta queimar etapas, não adianta queimar ciclos, existe um processo a ser vivido. Eu nasci com uma deformidade, uma lesão, a gente chama popularmente de lábio leporino. Lábio leporino, porque nasce aberto o lábio, e essa fissura, ela pode ou não se prolongar, crânio adentro. No meu caso, ela se prolongou. Então ela atingiu o palato, ela atingiu o céu da boca, ela atingiu todo o aparelho fonético. Era para você não estar entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite. Muitas vezes, isso é 84, hoje os processos se aperfeiçoaram muito, mas eu fiz parte de uma galera lá atrás, de quase 40 anos atrás, onde não tinha tanto recurso e tanta técnica assim. E quando eu perguntei para um médico, como que eu falo bem, não tendo o aparelho fonético formado, as pessoas conseguem me entender, a voz é um pouco analasada, mas em geral as pessoas me entendem bem, como é que você explica isso? E ele me diz, a gente fez o que pôde, a gente fez um bom trabalho cirúrgico. Eu falo, eu sei que vocês fizeram um bom trabalho, doutor, mas isso não explica. E aí ele me disse assim, você acredita em Deus? Eu falei, eu acredito. Ele falou, então põe na conta dele e está tudo certo. Então, ter nascido com essa deformidade foi uma provação muito grande para os meus pais. Meus pais, eles tiveram, eu já contei isso aqui, mas meus pais, eles namoraram durante 1 ano, e eles fizeram um voto, de nem sequer pegar na mão, porque eles queriam ter um namoro absolutamente santificado, e foi assim mesmo. Eles namoraram durante 1 ano, e os encontros deles eram nos cultos e nas vigílias. Não vai ter beijo, não vai ter nada disso, porque nós vamos preservar-nos em santidade, e nosso casamento será em santidade. Para que isso? Porque se nós casarmos em santidade, Deus vai blindar a nossa família contra o mal. Deus vai proteger a nossa casa contra um infortúnio. Deus vai nos dar um casamento abençoado e uma família abençoada, e a dificuldade não vai chegar. Irmão, e quando o primeiro filho nasce, que sou eu, nasce com uma lesão lábio-palatal. E eles vão olhar para o céu e perguntar, é isso que Deus dá em troca para quem é fiel? A gente vive uma vida esperando que Deus nos guarde do mal, e no primeiro filho Deus nos envia a enfermidade, a dificuldade. E meu pai conta que eu ainda pequenininho, lá em Mogi Guaçu, no ginásio do Camacho, uma cruzada evangelística de fé e milagres promovida pelo missionário Davi Miranda. Quem conhece o missionário Davi Miranda vai saber do que eu estou falando. O homem começava a orar
e era paralítico levantando de cadeira, cego começando a enxergar, mudo falando, era uma bênção. E meu pai naquele dia viu isso, irmão. Viu gente que nunca andou levantando a cadeira de roda, viu cego enxergando, viu o mudo glorificando, e ele lá na arquibancada comigo no colo, pedindo: Jesus cura o meu filho, Jesus cura o meu filho. Jesus curou um monte de gente e eu voltei para casa do mesmo jeito. E meu pai ficou frustrado demais. Por quê? Que Deus curou eles e não curou o meu filho. E a gente não sabia disso, irmão. Porque a gente não sabe do futuro, a gente não sabe do amanhã, a gente só está enxergando agora, e o agora está difícil, o agora não tem respostas. A resposta que Deus deu para o meu pai e para a minha mãe foi o seguinte: esse filho que hoje está trazendo grande tristeza, um dia trará a vocês grandes alegrias. E foi só isso. E respostas enigmáticas, com conteúdos para um futuro que a gente não sabe quando vai vir, não é o que pessoas desesperadas estão buscando, elas precisam de respostas imediatas. Mas não é isso que Deus às vezes tem para a gente, irmão. Deus responde dentro do tempo dele, porque o tempo de Deus é único, passado, presente e futuro caminham junto. Então já aconteceu, para ele já aconteceu, a gente que está correndo atrás. No tempo de Deus, irmão, você já está abençoado. No tempo de Deus, a sua vitória já chegou. No tempo de Deus, você já viveu a cura. No tempo de Deus, o processo já está finalizado. Mas você está vivendo ele ainda. Viva com fé, viva com determinação, viva adorando, viva com intensidade, viva em obediência, que Deus não vai te desamparar. Deus não abandona projetos nos quais Ele está trabalhando. Deus não deixa uma obra sem terminar. Eu tenho 23 cicatrizes, não exatamente específicas aqui, mas são 23 processos cirúrgicos pelos quais eu passei. Algumas cicatrizes são visíveis, outras não. Algumas cicatrizes foram produzidas lá dentro do coração, outras foram produzidas na alma, outras foram promovidas no caráter, mas eu carrego muitas cicatrizes. Só que eu disse isso aqui numa mensagem esses dias: cicatrizes validam a história que você está contando. Cicatrizes cortam, eliminam a possibilidade de contestação para o teu testemunho. Você tem a cicatriz para mostrar. Ah, Miqueias, como você começou a escrever o seu primeiro livro? Contando exatamente as minhas histórias, contando exatamente as minhas experiências, aquilo que Deus fez em mim. Eu me lembro de um dia que eu estava lendo um livro do Max Lucado, e esse livro termina com ele dizendo assim: eu agradeço a você que leu este livro e partilhou comigo das minhas experiências com Deus, mas eu te peço um favor, feche o meu livro, coloque ele na estante e vá viver as suas próprias experiências, porque a experiência dos outros pode me trazer edificação, mas crescimento, maturidade, experimentação com Deus só vem através das minhas próprias experiências. Quando eu era criança, a gente nasceu numa casa onde pai e mãe era assembleando da gema. E quando eu falo assembleando da gema, era daqueles que não podia ter televisão em casa. Então o que minha mãe fazia? Gente, era tudo pequenininho, tinha meus 4 para os 5 anos, a Ruth 3 anos, o Lucas nem era nascido ainda e o Jonas nem sonhava em ter. A minha mãe pegava eu e a Ruth, levava a gente para um quartinho no fundo da casa, e aí um dia da semana ela lia uma história bíblica. Ela abria a Bíblia e lia para nós uma história. E outro dia, ao invés de ler a Bíblia, ela contava uma história do jeito dela. Em outro dia da semana, minha mãe pegava um livro qualquer, sei lá, Coleção Vagalume, éramos 6, o caso da borboleta tíria, e ela lia um capítulo para a gente. E aquilo me fascinava, ouvir histórias, aprender sobre histórias, como eu gostava das histórias da Bíblia. E eu queria tanto aprender a ler, para que eu não precisasse da minha mãe ler o livro para mim só na semana que vem, ou só na sexta-feira, o próximo capítulo. Isso me incentivou muito a aprender a ler cedo.
ser quase um autodidata, em aprender para eu poder abrir a Bíblia e ler as histórias sem precisar da minha mãe, ou ler os livros sem precisar da minha mãe. E na minha casa, ou até hoje, se você for fazer uma visita para o meu pai, ele vai estar com a Bíblia aberta, uns 3, 4 outros livros em cima da mesa, escrevendo, lendo, detalhando, pensando, projetando, anotando. Então eu cresci numa casa onde minha mãe e meu pai nos incentivavam à leitura, sem necessariamente nos mandar ler. A gente via eles fazendo, e a gente aprendeu a gostar da leitura. Tem alguém aqui que tem vontade de escrever? Escrever livro, alguma coisa? Primeiro passo, leia. Leia, 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 leia. Não se escreve sem antes ler, e muito. E aí chegou uma fase onde eu tinha as minhas histórias para contar, eu tinha conhecimento das histórias da Bíblia, e eu falei, chegou a hora de eu contar as minhas histórias. Só que eu quero contar histórias de um modo que eu traga para as pessoas respostas definitivas para as dificuldades da vida dela. E eu falei, eu vou ser o maior teólogo do mundo para eu poder responder coisas que as pessoas não têm respostas. Como por exemplo, se Deus sabe todas as coisas, por que ele criou o Lúcifer sabendo que ele ia virar Satanás? Eu vou responder isso, pastor Odete. Se Deus é tão bom, por que ele permite que o mal aconteça no mundo? Eu vou responder isso. Coitado de mim, irmão. Com a vida passando, eu comecei a me ver em situações onde eu sequer conseguia entender o que Deus estava fazendo em mim. Em 2007, casado de novo, vivi um quadro depressivo profundo. Depressão braba. A forma de sair da depressão, o mecanismo que eu tive para sair da depressão, foi pegar papel e caneta e começar a escrever. E eu posso dizer, não teve medicamento que me tirou da depressão. O que me ajudou a sair da depressão, em primeiro lugar, é Deus, em segundo lugar, foi escrever. E num processo depressivo, eu escrevi os primeiros textos, que 11 anos depois iam virar o Quando Não Entendo Deus, que é o meu primeiro livro. E o Quando Não Entendo Deus não é para ensinar ninguém a entender Deus nas grandes dificuldades, contando as minhas histórias, as minhas vivências, mais aquelas histórias bíblicas que eu amo tanto, entendendo que muitas delas se parecem tanto com as histórias que nós vivemos. Quando eu olho para a história de José, eu entendo inteirinha a história de José, porque ela já está fechada. Mas quando eu pego um pedacinho da história dele, eu vejo ele tão perdido quanto eu estou agora. E Deus me deu um norte para escrever esse livro. Quando Não Entendo Deus, aonde eu posso compartilhar com as pessoas sobre a questão de que muitas vezes não dá para entender, mas mesmo quando a gente não entende, dá para confiar. Certeza que Ele sabe o que Ele está fazendo. E depois, um ano depois, veio Para Onde Vão as Lágrimas. Eu digo que quando eu estava escrevendo Para Onde Vão as Lágrimas, a Valquíria entrava no quarto e perguntava assim para mim, você está chorando ou você está rindo? E eu falava, eu só estou escrevendo. Porque por hora eu chorava e por hora eu sorria. A gente sabe da onde a lágrima vem, a gente sabe o propósito biológico, a gente sabe qual é a função emocional, a gente sabe como é que ela se origina no nosso organismo. Mas quando você vai para dentro da Bíblia, irmão, você descobre que a lágrima, quando ela toca no chão, se essa lágrima vier de um coração quebrantado, de um servo amado do Senhor, essa lágrima, essa gota de lágrima estremece terra e céu e faz barulho no presente e na eternidade. E aí Deus me deu o pano de umas lágrimas. Eu falo que quando não entendo Deus, ali Deus me levou a um processo de edificação pessoal. Quando Deus me deu Para Onde Vão as Lágrimas, Deus me levou a um processo de consolação pessoal.
Porque aprenda uma coisa: quando você prega uma mensagem, quando você ministra uma mensagem, e quem prega aqui, os ministros, os pastores já sabem disso, mas se você deseja um dia estar nesse altar com esse microfone na mão, numa tribuna, guarde essa verdade, anote essa verdade no seu coração. Deus é ciumento e zeloso pela sua palavra. Ou você prega aquilo que você está vivendo, ou Deus vai fazer você viver aquilo que você está pregando. Porque quando eu transmito uma mensagem para você, eu devo transmiti-la em humildade, deixando a arrogância de lado, porque o primeiro a ser ministrado fui eu. O ouvido que estava mais perto do trovão é o meu. Deus falou comigo para que eu fosse impactado por aquela mensagem, e aí eu pudesse transmitir a você. Não há impacto na vida da igreja se a ministração primeiro não tiver impactado a vida do pregador. Então, quando eu digo que Deus me edificou quando não entendo Deus, eu tenho certeza que se você ler, você vai ser edificado. Quando eu digo que Deus me consolou enquanto eu escrevi o Para Onde Vão as Lágrimas, eu posso te dizer que se você ler, você vai ser consolado também. Mas e o vestido da noiva? O vestido da noiva, eu comecei a escrever ele em 2020. E o que aconteceu em 2020? Pandemia. E o rumo dele mudou completamente. Porque durante a escritura do vestido da noiva, Deus me levou a um estado de confrontamento. Sabe por que confrontamento? Porque eu estava muito acomodado à minha vida eclesiástica, às minhas idas regulares ao culto. Eu dizimo, eu ministro louvor na igreja, eu prego toda terça, toda quinta, todo sábado, todo domingo eu estou na igreja, eu estou fazendo a minha parte. E aí vem a pandemia, saem os decretos, o que acontece com a igreja? Porta fechada. Quando as portas das igrejas se fecharam, as instituições se mostraram frágeis diante da própria lei, nós nos vimos acuados dentro das nossas casas, reavaliando o nosso papel de cristão. E agora? Não tem uma igreja para ir? Como é que é ser crente fora da igreja? E eu me fiz essas perguntas. E eu fui confrontado nas minhas escolhas, confrontado nos riscos que eu assumo e nas consequências inerentes aos riscos que eu assumo, confrontado sobre a santidade e o processo de santificação na minha vida, confrontado sobre como eu tenho aproveitado do amor e da graça de Deus derramada sobre mim. Será que eu entendo essa graça? Ou será que eu faço pouco caso deste amor? E o mais grave, como é que eu lido com o amor de Deus manifesto no meu próximo? Eu fico feliz com isso? Ou eu fico triste? Quando Deus abençoa o meu irmão e não me abençoa, como eu reajo? Deus me levou a confrontamento sobre semeaduras e colheitas, sobre a minha postura e o meu testemunho, sobre o meu papel na igreja e o meu papel como igreja. Deus me levou a um confrontamento sobre o primeiro amor. Aquela chama do começo, onde ela está? Eu ainda continuo com o mesmo sentimento que eu tinha quando eu comecei? Eu ainda faço porque amo, ou eu só faço porque eu preciso fazer? E o mais importante, eu fui confrontado sobre aonde estavam depositadas as minhas esperanças, e se elas estavam colocadas no lugar correto, que é Cristo. Irmão, e quando eu terminei o vestido da noiva, e eu li ele, eu falava, poxa, ficou pesado, pastor. Eu gosto tanto de falar para as pessoas
uma mensagem de edificação, de consolo, e aqui são textos de confrontamento. Mas aí eu li de novo, eu li de novo, eu li de novo, eu li de novo. E de repente eu percebi, não. Eu não sou sendo ministrado apenas em confrontamentos. Na verdade, o que Deus ministrou aqui para mim foi uma verdadeira carta de amor. É Deus me dizendo que apesar dos pesares, apesar dos meus erros, apesar dos meus problemas, apesar das minhas situações complexas e complicadas, dos meus deslizes e dos meus desmandos, Ele me dizendo o tempo todo: eu te escolhi, eu ainda te amo, eu te quero, eu te aceito, eu trabalho em você, eu trabalho por você, eu te aprimoro, e eu quero te levar para o céu, porque eu paguei um preço de sangue pela minha noiva, e você é a minha noiva. É como se eu fosse levado diante de um espelho espiritual, e nele eu pudesse, como noiva de Cristo, enxergar o meu vestido. E por isso o vestido da noiva, um vestido branco, alvo mais que a neve, só que agora tem manchas. Tem manchas, tem sujeira, tem ranhuras. E nesse momento onde eu me sinto pecador, eu me vejo pecador, e eu me desespero por isso. Eu tenho que me afastar. Deus ministra o meu coração dizendo: ei, calma, eu sou santo, eu sou puro, eu sou perfeito, você ainda não. Irmão, se você se aproximar de Deus, e quando você se aproximar de Deus, você olhar para a sua vida e enxergar tudo nos trinques, se olhar para a tua vida e falar: está tudo muito bom comigo. Se você se aproximar de Deus e falar: poxa, como eu sou santo, tem alguma coisa errada no teu olhar. Deus é tão santo que quando eu chego perto dele eu me descubro o mais miserável dos pecadores. Deus é tão puro, tão limpo, que quando eu chego dele a minha sujeira salta aos meus olhos. Só que quando eu reconheço isso, eu abro as portas para que a graça e a misericórdia operem na minha vida, e eu posso orar como Davi: limpa-me, lava-me, e eu ficarei branco e puro outra vez. Se você ler o vestido da noiva, eu tenho certeza que você vai se identificar com alguns pontos de ruptura na sua vida que precisam ser corrigidos, assim como eu identifiquei. Coisas que a gente precisa melhorar. E eu digo, não é um livro escrito para você, é um livro escrito para mim mesmo, para o meu aprimoramento. Mas através dessa mensagem que Cristo ministrou em mim, e por ter trabalhado em mim, eu tenho certeza que Ele vai trabalhar em você. Mas mais do que isso, quando você terminar de ler esse livro, você vai, como eu posso dizer isso? Você nunca mais vai ter o direito de dizer outra vez: eu não sou amado. Porque é o tempo todo Deus dizendo para você: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E não é te amo da boca para fora, é porque desde sempre, desde o Éden, Deus tem movido Deus e serra por você. Ele enviou o seu único filho por você. E quer saber o que Jesus fez? Jesus deixou o céu para trás, Jesus deixou os anjos para trás, veio ser homem, caminhar como homem, morrer como homem, para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que o Filho unigênito dele viesse, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. Alguém lá no céu achou que valia a pena nascer, viver, morrer e ressuscitar por você. Como é que você vai dizer que não é amado?
Não sei de que família você veio, não sei o quão quebrada tem sido a sua vida, não sei quais os traumas que você carrega da sua infância, eu não sei quais são as ranhuras emocionais que você... Não sei. O que eu sei é que desde o ventre da sua mãe Ele te escolheu. O que eu sei é que você não é um aborto que deu errado, você é filho do Altíssimo, nasceu sob um plano, com uma marca da promessa. Ah, Miquel, como você pode falar isso? Eu posso falar isso porque você está aqui. Você está aqui. E você está aqui por um motivo. Que motivo é esse? Porque eu recebi um convite, porque eu gosto do pastor Ricardo? Não, você está aqui porque primeiro Ele nos escolheu, nos chamou e nos nomeou para nós sermos frutíferos.